Vou desligar. Só que essa de cima só também. Boa tarde, então, a todos. Boa tarde. Estamos muito contentes por essa oportunidade de conversarmos um pouquinho, né, sobre essa importante doutrina espírita, que veio nos trazer tantas mensagens boas, né, para nós nos conhecer a nós mesmos. E aquelas mensagens todas, que nós somos espíritos, não temos um espírito, nós somos espíritos. Né? Esse espírito com várias reencarnações, estão sempre crescendo e aprendendo cada vez mais. Então, e um abraço também, não esquecendo, lá da Sociedade Espírita Ivon Costa de São Leopoldo, né? Para todos vocês. Então, nosso tema é este aí, humildade. Tá? E a humildade parece assim algo tão estranho, distante, mas é importante para tudo. A humildade é o primeiro passo nosso para poder haver qualquer modificação nossa. Sem humildade nós não conseguimos nada. Não conseguimos o perdão que deve ser dado a um irmão, porque a gente não consegue dar o perdão, não tendo essa humildade. E esse é o ensinamento que o próprio Mestre Jesus nos trouxe quando passou aqui. Todos os evangelhos de todas as igrejas cristãs falam sobre isso, essa mensagem de Jesus, e sempre ele citando sobre humildade. Às vezes nós certamente não entendíamos, né? Ficamos um pouco longe daquele entendimento que é tão importante, mas é um passo necessário, a humildade. E assim, no decorrer da conversa, eu marcando no relógio sempre para não passar, né, do tempo esse que é importante. Então, vamos vendo sobre o assunto. Humildade, demonstração de respeito, de submissão aos superiores. Um exemplo, tinha modos humildes diante dos mais velhos. A qualidade de humilde é que reconhece suas limitações. Isso é nós temos que reconhecer, né, as limitações. E note que é uma virtude, é algo a ser conquistado por nós. Né? Viemos aí, através dos tempos, etc., para nos corrigir, e uma das conquistas é essa humildade, é uma virtude, né? Tantas virtudes que devemos conquistar aqui, e essa é uma das primeiras. E o antônimo de humildade é aquele que está ali, o orgulho, a arrogância, tá? Isso é do dicionário, né? Porque o orgulho, a arrogância, as pessoas assim enxergam as outras diferentes. O arrogante, o orgulhoso, não tem a consideração por todos. Então é uma conquista que certamente todos nós vamos ainda fazer, de conquistar um pouquinho mais de humildade para ter melhor entendimento dos nossos irmãos, né? Nossos familiares. Então são os passos necessários. E ainda, lembra esse exemplo que eu falei, que o mestre nos trouxe exemplos importantes, onde ele nasceu num presépio, né? Até tem cantorias, o presépio de Natal, o presépio está ali, ó. Vamos no dicionário, vamos lá ver que é um curral, é um estábulo mesmo, foi lá que ele nasceu. E a manjedoura, é tão bonita essa palavra, né? Que a gente parece eleva, né? A nossa alma, é um coxo para colocar comida para os animais, né? Quem acompanha ali vê. Então, esse já foi o primeiro exemplo, quando ele chegou aqui entre nós, nesse plano terreno, já veio dar para nós esses exemplos aí, de humildade. Né? Podia ter nascido num palácio, dourado, com ouro, não, ele escolheu isso para mostrar que aqui, terra, é um lugar passageiro, é uma escola de aprendizado, essa nossa terra. Né? E ainda, tem uma passagem, então lá em Mateus, sempre embaixo ali tem a referência, em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte, que Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus.
Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome, é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. O reino dos céus é o plano espiritual. É o que a doutrina, esse Consolador prometido, nos trouxe, né? Aqui, plano terreno, material, né? Mas o destino sempre é ir ao plano espiritual. E quando lá na Bíblia faz essas menções ao céu, etc., essas referências, é o plano espiritual, de que devemos aos pouquinhos conquistar boas posições, né? Que todos nós queremos, né? Que o nosso destino é ser feliz de fato. E Deus, Pai de bondade, de sabedoria, de justiça, Ele quer isso para nós. Ele é bondoso, Ele quer isso para nós. Agora eu sei que muitas vezes nós carregamos fardos pesados por aqui, mas são casos passageiros, meus irmãos. Aí devemos ser humildes, resistir com muita paciência, que é uma outra virtude, né? Dessas situações todas pelas quais passamos. E até mesmo sabemos muito bem, né? Às vezes com dores, com dificuldades grandes. Essas são as nossas caminhadas. Mas dizer também que tem boas oportunidades, né? Às vezes dizer, puxa, mas aquele lá tudo, ganhou a loteria, aquilo lá está muito melhor. Mas às vezes não sabemos o que vai no seu íntimo, no seu coração. E tantos exemplos já houve aí para nós, de casos que as pessoas sempre tentando conquistar algo mais, quando conquistaram aí começou as dificuldades maiores. E muitas vezes Deus dá Ele semeia para alguns a abastança, mas é justamente para poder dividir, é um teste grande para a pessoa, né? Se ela é mesmo caridosa ou não, se divide aquele pouco que recebeu a mais. Então tem situações assim, né? Adiante ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que esse livro, como foi feita a leitura, é um dos livros fundamentais da doutrina espírita, né? E ali tem tantos ensinamentos. Não há no Evangelho segundo o Espiritismo nem algo diferente do que tem nos Evangelhos de todas as igrejas cristãs, nada diferente. Ele só dá melhor explicação a respeito daqueles textos ali, certo? E assim fica melhor, mais claro. É dito assim, é tirado o véu daquilo que Jesus nos ensinou, que não deu para entender bem, que às vezes parece tão distante, tão difícil, né, para nós, quando vamos ler o Evangelho direto. Mas os espíritos superiores nos trouxeram esses ensinos, e foram santos. É São Luís, Santo Agostinho, e tantos outros santos da Igreja Católica, né, que vieram trazer as mensagens. Por que vieram? Porque estão vivos. São Leopoldo, vocês certamente sabem que lá está o Padre Reus, foi um bom trecho da vida dele, lá nasceu na Alemanha e lá sepultado, né? E lá faleceu, mas está lá, vamos até lá, né? Mas está ali o corpo dele, ele continua vivo, né? Por isso que muitos fazem as promessas pedindo para ele a intercessão, e ele, para conduzir a Deus, para nos beneficiar nessas intercessões. Mesmo? Mas como é que pode? Mas como que nós vamos fazer prece com o santo, né? Se não existe, se terminou? Deus não faria isso, dizer assim, alguns vão ter uma glória muito grande, né? Vão ser elevados, e outros não. Não, Deus é Pai de todos nós. Então essa consideração é todos. Se esses santos, olha, e são muitos santos, tá? Eu diria, são centenas de santos, tá? Foram elevados aos altares, tá? Mas continuam vivos. Como eles vão poder fazer? Nós fazemos uma promessa lá para Santo Antônio, que é santo casamenteiro, né? E fazer essas promessas, coisas que já morreram, como fala-se, não é? Não morreram, continuam vivos. E ninguém morre, a vida é uma só. O que ocorre são várias existências.
Vamos adiante aqui com o nosso evangelho que diz: dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar, que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Não adianta diplomas na parede, de doutores, etc. É isso que quer dizer. Se esse aí não tem a visão necessária, né, de consideração ao irmão, não tem essa humildade. Então, de fato, é importante, né, e diz ainda aqui, ó, o ignorante possuidor dessas qualidades, porque humilde, ele será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Porque quando a pessoa está muito bem obrigada nesse plano terreno, às vezes esquece até mesmo da oração, esquece que nada é por acaso, né? Esquece de agradecer esse momento, até mesmo agradecer se pode distribuir um pouquinho daquele benefício que ele teve, né? Distribuir para os irmãos mais necessitados, porque a oportunidade vem para isso, né? Não é nada por acaso. Aquele irmão, muito bem, obrigado, de situação, né? Material, ele está aí, é também para poder, a oportunidade que Deus deu a ele de poder ajudar os outros. E ainda, diz o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo: os homens de saber e de espírito, de entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem levar até Deus. Eu pergunto, será que esses nossos irmãos, que às vezes a gente abre um jornal e vê coisas estarrecedoras dali, né, que foram escolhidos para auxiliar nós por uma nação, não se resume só ao nosso Brasil, ao estado, a municípios, né? Será que esses aí, muitas vezes, quando cometem aqueles desatinos tão terríveis que a gente fica sabendo por noticiário, será que está concentrando em si mesmo o seu olhar? Não é um egoísmo? Né? Quando, até mesmo que nós, eleitores, votamos para eles trabalharem um pouquinho mais pela comunidade, pela cidade, pelo estado, pelo país, não é mesmo? Mas não, esquece, são as tentações desse plano terreno, não é? E sabe que é indicado, mesmo para essas situações, vamos fazer preces a eles, né? Nossos recolhimentos diários, uma pequena prece, meu bom Deus, auxilie esses irmãos, para que eles possam auxiliar também toda a comunidade, né? Que ele possa ver a importância da escolha que foi feita para ajudar, porque a ele também será beneficiado para poder pensar melhor, né? Porque certamente todos nós, no futuro, vamos responder por aquilo que fazemos em outra reencarnação. Isso é certo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, por pobres de espírito, Jesus não entende os carentes. Não, Jesus não entende os carentes de inteligência, né? Que estão mais atrasados, não. Mas os humildes. Tanto que diz que ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. É como fica bem mais possível de entender a importância da humildade e nós tentarmos sempre vencer o nosso orgulho. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que as aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Humildade para vencer o orgulho e nos aproximar da caridade ensinada por Jesus. Qual é essa caridade ensinada por Jesus? Está ali, ó. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade ensinada por Jesus.
Benevolência, que nós devemos ser bons para todos. Até os nossos animaizinhos vão ser bons para eles. Deus nos colocou aqui também para ajudar a cuidar dos animais, das nossas plantas, né? Então, benevolência para com todos. A indulgência é nós sermos indulgentes. Às vezes nós vemos falhas grandes, né, nos outros, às vezes acusamos, queremos uma vingança, queremos logo uma desforra, etc. Mas às vezes tem que ser indulgente, porque aquele irmão que fez algo que não é adequado, que não foi correto, ainda ele não tem a percepção essa. Bom, quem passa por aqui não fica espalhando o mal, prejudicando os demais. Mas aquele que comete também necessita indulgência. E o perdão também, nós nos prepararmos sempre para perdoarmos. Sem humildade não vamos chegar nisso tudo aí, né? Chegar no perdão. E o perdão é importante. Porque enquanto a pessoa que não perdoa, se nós carregamos dentro de nós aquele ódio pequenino, né? É difícil para nós mesmos, faz mal para nós mesmos. Aquilo fica nos castigando também. Mesmo que não quer dizer que vai chegar lá, vai procurar a pessoa em outra cidade, outra vez chegar na frente e dizer perdão. Não, perdão. Nós nas preces vamos já pedir, meu bom Deus, que eu possa esquecer esse desafeto. É isso aí. Que eu possa ser mais compassivo, que eu não cometa erros, porque muitas vezes nós cometemos erros e achamos que nós somos perfeitos, mas não, e já tem alguém observando daí, né? Olha quanta coisa errada ele fez, me machucou, e às vezes nós não percebemos, que também nós podemos machucar outros, né? Emmanuel, que é o mentor do Chico, dizia que perdoar já é lembrar aquilo ali, mas sem ressentimento. Essa é a palavra. A pessoa, será que eu já perdoei? Tu lembra o assunto aquele? Lembro. Pois é, se tu lembra sem ressentimento, né? É sinal que tu já, interiormente, tu já não tem nada de rancor, nada contra. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. E nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes espíritos, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, novamente, reforçando, né, que nós somos de mesma essência. Nós somos espíritos, a mesma essência. Né? E todos, um dia, iremos para a sepultura, que é normal. Nascemos. Um dia, certamente, iremos também, né, desencarnar, como dizemos. Ali fica o corpo, mas o espírito continua. Essa é a imortalidade da vida. E o que nós aprendemos aqui, né, não vai ser esquecido, não. Que nos acompanha. É por isso que muitas vezes nós vemos situações da criança 3 anos de idade, sim, mas fala mais de um idioma. Ah, mas a mãe ensinou, o pai ensinou. Não, ninguém ensinou, não tem. Tem ocorrido cada vez mais, inclusive para nos mostrar que tem algo mais. De onde que foi que ele... Ela na memória, né? No inconsciente profundo, como se diz, né? Lá estava registrado uma coisa. E quantos também são músicos, criancinhas pequenas, tocando piano, como grande artista. E são crianças pequenas. Alguém ensinou? Não. Ele viu um piano em tal lugar, foi lá, sentou, sorria sozinho e saiu tocando. Mas como? De onde saiu isso? Então tem coisas assim tudo é para nós pensarmos no assunto, né? E aqui nós temos uma classificação espíritas do mundo. Lá no Livro dos Espíritos fala, o professor Kardec menciona isso aí, né? Já que os espíritos é que transmitiram para ele esses conhecimentos.
o porquê desta nossa evolução. Dentro dessa classificação, tem os mundos primitivos, ali é onde nasce o espírito. Deus criou o espírito, o corpo não. Nosso corpo, né? Nosso pai, nossa mãe, esse que lançaram a primeira célula ali, né? Mas os mundos primitivos, ali da criação dos espíritos, é ali que iniciou tudo, né? E nós todos iniciamos, porque nós iniciamos iguais, todos nós iguais. Somos filhos de Deus, como já foi dito antes, né? E Deus é bom, igual para todos, mas depois nós vamos aos pouquinhos, um caminha de uma maneira, outro caminha do outro, um tem um pensamento, outro tem outro, e acabam desviando-se do que era para ser, né? Do que era o desejo de Deus. E depois disso aí, o mundo de expiação e provas, diz onde nós estamos. Por isso que existe muitas dificuldades para nós aí. Alguns, aqui foi falado, alguns melhores situações, outras situações bem mais difíceis, mas não é por acaso, porque esse plano é de expiação e provas. Mas muito se fala para darmos aquele passinho que é tão procurado, tão falado hoje em dia, que é o mundo de regeneração, né? O mundo dos regeneradores. É esse o caminho que nós aos pouquinhos vamos fazendo. Tá? Isso aí também é importante. E depende sempre de um conjunto. A psicosfera terrestre, tá, vai melhorando aos pouquinhos. Mesmo que digam, poxa, mas como melhora? Eu tenho visto tanta situação assim difícil, etc., que é terrível, olha o comportamento, caso isolado. O Estado não permite, as leis não permitem, mas tem aqueles que fogem também da lei terrena e da lei espiritual. Fica mais difícil para aqueles ali. E é dito assim, esses vão desencarnar e aos poucos vão para a situação bem mais difícil. Não vai ser nada fácil depois. Isso aí é questão de justiça divina. E esses mundos regeneradores é onde a tendência nossa é nós chegarmos lá. E a Terra tem evolução. Sobre esses mundos regeneradores, certamente você daria para fazer uma palestra. Então tem situações assim que nós lembramos o que era antigamente, há muitos anos atrás, mesmo na Idade Média, né? Era difícil as situações que a população terrena vivia. Eu lembro assim, na China era comum as pessoas, os reis ou príncipes falecerem, serem colocados lá nas cavernas, ia para lá, todos os serviçais dele eram trancados lá, seus animais, aquele animal bom de estimação, tudo junto. Assim era o entendimento, por exemplo, e fechava aquilo lá e isso. Hoje já não existe isso, já não é lei essas situações assim, né? Só para a gente pensar um pouquinho. E tantas outras situações que era comum, tá? Até mesmo assim as pessoas de mais idade, vão lembrar, o animalzinho, o cãozinho, o gatinho, não havia tanta consideração com eles, gente. Era diferente. No tempo de infância, a cachorrinha não era corrente, né? E hoje em dia a gente pensa, mas que absurdo, o bichinho é teu querido de estimação, botar não é corrente, era assim, ele está cuidando da casa, vai ficar ali, ele cuida aqui, não avança em ninguém, né? Então eu digo, é uma evolução, e assim tem centenas de casos, se nós começarmos a pensar, que está diferente nisso aí. E é muito bom, muito positivo. Comportamentos são individuais, depende daquele espírito. O espírito que faz algo errado é resultado daquela vida, daquela sequência, né, que ele teve de passados e de presente, mas que ele veio para melhorar e daqui a pouquinho tropeça numa situação lá que não fica nada bonito, né? Mas ele tem chance, nós todos temos chance sempre de melhorar. Isso é que é importante. Depois dos mundos regeneradores, é que tanto nós falamos, né? Queremos felicidade. Então aí vem os mundos felizes. Aí não tem injustiça, aí não existe o mal,
no mundo regenerador já não vai praticamente existir o mal, como existe aí no mundo de expiação e provas. Tá? Isso é importante. E é a nossa caminhada, também para mundos felizes. Quando falamos há pouco ainda do Dr. Bezerra, né, foi falado, então Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, esse espírito iluminado que passou por aqui há tempos atrás, foi uma escolha dele, já podia ter ido para um plano melhor, etc. Sempre trabalhando, porque ninguém descansa, né? Tá? Deixar bem claro. Mas ele disse assim, não, enquanto houver dificuldades no plano terreno, aí, eu quero ficar aqui, para tentar resgatar o máximo que puder, fazer o máximo que eu puder pela humanidade, essa sofredora. E por isso que ele está próximo de nós. São coisas daí que vai muito além do estudo. Quando ele surge, ele aparece, visualizamos ele. Não é algo assim, podem até dizer, mas isso aí está sonhando, não. O Dr. Bezerra está próximo. De vez em quando ele dá uma mensagem ou outra, mas sempre quando é necessário, né? Porque a intuição que vem para nós, tanto do nosso anjo guardião, como falamos, o espírito protetor, também recebemos intuição. Só que temos que ser educados para sabermos também receber essas intuições e seguir o que é bom. Né? Se aproximam de nós para fazer o bem para nós. Mas, e Jesus, a questão é 625, então, do Livro dos Espíritos, né? E que ali, nós lendo aquela questão, vamos ver que Jesus veio, né, para nos servir de modelo e de guia. Quem é Jesus? Modelo e guia para a humanidade. Deus nos enviou Jesus para nos melhorar. Quantas vezes lá Jesus se dirige lá, leia o Evangelho de qualquer igreja, né? Meu Pai que está no céu, ele diz assim, quer dizer, meu Pai que está no plano espiritual, elevado, né? Lá na cruz, quando ele deu o último suspiro, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Deus é Deus, Jesus é Filho. E sempre disse, que eu faço, Jesus disse, vocês também poderão fazer. Basta nós evoluirmos, crescendo, e para onde? Lá, aqui está, mundos celestes ou divinos. Foi de lá que ele veio para auxiliar um pouquinho essa humanidade sofredora, para nos ensinar um pouquinho mais. Então, é sobre isso que nós evoluímos. O próprio Pedro, vamos supor que foi um dos discípulos ali dele. Lembra que Pedro, na hora que não gostou do que alguém disse, puxou da espada, cortou a orelha, né, de alguém? Leia essa aí lá no Evangelho. Então, o próprio Pedro, que era ali amigo de Jesus, estava junto, ainda tinha essas atitudes brutas. Né? Por isso, quando vê aqueles filmes antigos, aquelas mentalidades de espada, de situações mais de rixas e brigas, não, felizmente assim já caiu. Isso aí já não existe, esse sentimento aí. Tá? Não no conjunto. Assim também nossos irmãozinhos que trouxeram as mensagens do Evangelho, era na arena. Vão para a arena, soltam os leões já estão há 4 dias sem comer, e assim foram, todos eles, né? Martirizados, que é a palavra, martirizada é isso. Foram para o sacrifício, certo? Isso aí, então, o que a gente tinha de mensagem era essa. Só assim para encerrar, tá? Emmanuel, no livro Consolador, questão 352, é um livro muito bom. Emmanuel, lembrando que seria aquele mentor do Chico Xavier. Lá ele diz assim que o Espiritismo evangélico é consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres livres das penas espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu, que cobre os ensinamentos na feição de cristianismo redivivo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. É aquele cristianismo ensinado por Jesus, trazendo novamente para nós, lembrando aquilo que ele ensinou, que nós esquecemos. Ou que na época, há 2000 anos atrás, nós, provavelmente estávamos lá, certamente, nós não tínhamos entendido. Então aí está o Consolador prometido.
a fim de que os homens despertos para a era grandiosa da compreensão espiritual como Cristo. E, para encerrar, a Federação Espírita, todas as federações do Brasil, tá, estão fazendo esses grupos, tá, de ensino sobre o Evangelho Redivivo. Aqui estão representados 5 livros, são 9 livros que vão fechar essa coleção de ensinos, certo? E onde ali é ensinado, através desses nossos irmãos mais esclarecidos, dada nova orientação a respeito do Evangelho. E é seguido aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse não esquece, esse aí está sempre recente. Tá? Saiu o grupo 4, que nós tivemos a oportunidade de participar, e vai sair agora o grupo 5. O primeiro grupo 5 do Evangelho Redivivo, que é online, né? O pessoal que vai ser facilitador de grupos, já encerrou a primeira inscrição, que eram 50, mas vão abrir uma nova inscrição para o outro grupo, 6 ainda. E eu diria assim, por que a importância? Porque o Brasil, que é coração do mundo, pátria do Evangelho, conforme já tem mensagens, né? Ele já está espalhando para o mundo todo livros, tá, em vários idiomas sobre o Evangelho Redivivo. Pessoas fora do Brasil treinadas também para trazer essas mensagens de paz, de amor que Jesus ensinou, tá certo? Essa está sendo a missão do Consolador prometido, que está lá também no Evangelho, isso que eu estou falando. Tá? O Evangelho fala que Jesus rogaria ao Pai para enviar o Consolador prometido para nós. Tá? E isso agora já está sendo feito. Certamente, meus irmãos, para tudo tem obstáculos. Vai fazer o bem, vem um obstáculo. Jesus é um exemplo. Ele veio trazer sua mensagem e onde ele parou? Foi na cruz? Porque ali contraria interesses gerais, certo? Meus queridos, aí outra é isso aí, ó, quando quiserem comprar uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, é muito bom isso aí, tá? É uma que foi feita por católicos, luteranos, evangélicos, todos reunidos para que trouxeram em um único livro. Muito obrigado, que Jesus, nosso Mestre, acompanha todos nós, tá?